Olá, boa tarde para você. Janeiro costuma ser um mês de recomeços, de planos e de expectativas, mas também pode ser um momento importante para olhar para dentro. O Sala de Entrevistas de hoje fala sobre saúde mental e o Janeiro Branco. Quem conversa conosco é a psicóloga Vivian Lopes. Vivian, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite, é uma honra poder estar aqui. Vivian, para a gente começar, o que é o Janeiro Branco? Por que ele acontece logo no início do ano? Então, Janeiro Branco é uma bandeira nacional que foi inspirada exatamente no Outubro Rosa, Novembro Azul, e foi incrivelmente criada por um psicólogo, o Leonardo Abraão, que é mineiro, e é bem recente, 2014 para cá, que ele sugeriu essa ideia, foi aceita e assim surgiu de forma nacional o Janeiro Branco. E é exatamente pela questão do recomeço, como tu citou, naquela questão de vai virar o ano 2025, vou dar o nosso exemplo, né, recente, vai virar o 2026 e a mágica vai acontecer. Não, a mágica não acontece, é só uma virada de calendário. A mágica acontece dentro de nós. E o calendário ele muda e se nós não mudarmos, é uma sequência que segue, né? Existe uma ideia de que janeiro é um mês de recomeço, né? Isso é real do ponto de vista psicológico ou é mais uma construção social? É uma construção social e histórica, precisamos dizer que histórica, exatamente pela questão do começo do calendário. É como se recomeçasse tudo do zero, ano novo, vida nova. Eu tenho por hábito dizer, eu não digo ano novo, eu digo novo ano, exatamente pela questão do novo planejamento que vai se fazer. E o janeiro, ele termina exatamente pela questão de o que a gente pensa no janeiro? IPVA, IPTU, material escolar, mensalidade do filho. Então vem toda só preocupação. Vem toda essa turbulência, inclusive de nossa, eu gastei no Natal. Ou seja, aquele janeiro branco muitas vezes remete também ao vermelho, né? Uhum. Estamos no vermelho e vamos ter que começar a trabalhar para recomeçar tudo de novo. Agora, Vivian, por que ainda é tão difícil falar em saúde mental de forma aberta, mesmo com campanhas como essa? O que acontece? As pessoas vinculam a saúde mental ao adoecimento. Sim, pode ser vinculado ao adoecimento se tu não cuidar do começo. Se logo no princípio tu não prestar atenção em algo que está acontecendo. Vou dar um exemplo físico para vincular. Se tu é uma pessoa que tu não ingere água suficiente, o teu rim, ele daqui a pouco vai começar a dar sinais. Só que antes do teu rim ele dar um sinal de te dar um inchaço, de te dar uma crise renal, tu vai ter uma dor de cabeça, tu vai ter outros sintomas, mas tu não vincula que é a questão da água. Tu pode estar com fome e ter uma dor de cabeça. Tu pode estar com sede e o teu organismo não perceber e tu achar que tu tá com fome. Na realidade é sede, é a ausência da água. Então, por que eu dou esse exemplo físico? Porque é mais fácil das pessoas compreenderem. Só que a saúde mental, ela dá muito exemplo. Ela dá muito sinal. Quais são os exemplos que a gente diz? Quando a boca não, como diz Freud, né? O que a boca não fala, mostra os seus dedos. A pessoa que está ali na mesa, toda hora batendo o dedinho, ou aquele pé inquieto que a pessoa fica ali e senta na cadeira e levanta. Então são inquietudes comportamentais que já está dando sinal que tem algo diferente naquele corpo. Então, dá sinal. E o que é de fato ter saúde mental? Então, vou te dar um exemplo do trânsito, que eu acho que é o que mais se vê hoje, assim, no dia a dia. Se alguém chegar no trânsito e os carros se baterem e tu não estiver equilibrada com inteligência emocional, com a tua saúde emocional em equilíbrio, se o outro vier brigando, tu vai permitir com que o outro o outro me incomoda, não, o outro não me incomoda, o outro te estressa, não, o outro não te estressa. É tu que te estressa, é tu que te incomoda. Então, aquele atrito vai acontecer se tu não estiveres em equilíbrio, porque daí tu tá dando autonomia pro outro te estressar e acontecer ali um atrito. Porque se tu não tiver um controle sobre ti, tu não vai conseguir ter um controle sobre o outro. Por quê? Tu sabe se o outro tem uma arma? Tu não sabes. Então, automaticamente, quando tu tem um autocontrole, tu termina também tendo controle sobre o outro. Não que isso seja uma responsabilidade nossa de ter um controle sobre o outro, mas automaticamente, quando a gente se autoconhece, a gente consegue também não deixar com que as outras situações influenciem no nosso dia a dia. Bom, a senhora acabou de dar alguns exemplos de que o corpo fala, né, quando tem alguma coisa
psicológica, descompensada, que não está bem. Mas, além desses sinais, quais outros sinais são assim, os mais comuns que a gente dá de que algo não vai bem, né, antes de vir a se tornar um problema maior? Então, esse dia eu estava vendo uma reportagem que estava falando sobre as mídias sociais, de como a gente se comporta. Que se hoje nós não tivéssemos tirando tanta foto, apresentando uma foto na praia, uma foto de biquíni, o que seria apresentado? Então, hoje, o que se vê, as pessoas, elas precisam ser notadas, elas precisam ser vistas, e isso também mostra uma carência muito grande. Por que tu precisa estar sempre aprovada? Por que tu precisa passar sempre pela aprovação de alguém? Então, isso é um sinal comportamental que faz com que a pessoa também venha a passar por um adoecimento. Porque ela precisa se sentir pertencente a todo momento. Ela precisa ser validada a todo momento. A nível comportamental, isso é um grande exemplo. Mas se vê muita coisa, se vê pessoas que gastam de forma exacerbada o cartão de crédito, comem compulsivamente, ingerem álcool e outras drogas compulsivamente, se relacionam assim no ciclo da luz, né? Então, toda a impulsividade, todo o excesso, ele preenche um vazio. E é onde é interessante a gente abordar no Janeiro Branco, porque são muitas cobranças. O mês que vem agora já entra em processo de voltarem às aulas. O Janeiro Branco também pode abordar sobre a questão escolar, da autocobrança, de eu tenho que tirar 10. Falas que os pais falam muitas vezes até sem querer, de forma de repetir o que eles reproduzem, o que eles ouviram enquanto crianças, né? De tu não fez mais que tua obrigação. Então, essa autocobrança também que as crianças têm, de eu preciso tirar 10 para deixar meu pai feliz, porque se eu não tiro 10 eu não vou ser amado, se eu não ser aluno de destaque minha mãe vai ficar triste. Então esse destaque começa lá na primeira infância, quando está na escola. Então a gente pode sim falar também do Janeiro Branco, começando lá pela educação infantil, falando da nossa infância, que é o começo de tudo, né? Agora, Vivi, é normal a pessoa se sentir cansada, irritada, desmotivada por longos períodos? Então, eu digo, a gente fala muito da síndrome de Morneau, que abrange, na maior parte das vezes, a gente fala isso no mundo do trabalho, né? Mas também podemos falar sobre estudo e sobre as rotinas diárias. Se tu é uma dona de casa e tu tá sobrecarregada também, tu pode ter um esgotamento. Tu dorme e aquele sono de 8 horas, tu acorda e parece que passou um caminhão em cima de ti e tu não descansou. E a gente tem o hábito de mexer, né? Poxa, dormi, parece que durante a madrugada minha alma saiu, varreu a cidade inteira e voltou pro corpo e eu estou cansada. Então, isso é um sinal. Não tem como a gente ter uma noite de sono e esse sono não ser reparador. Isso já é um indício que tem algo descompensado no corpo. Quando eu recebo o paciente no consultório, que muitas vezes eu já venho com o encaminhamento do clínico geral, né? E tá com depressão, eu sempre mando uma cartinha pedindo uma devolutiva. Como estão os marcadores laboratoriais desse paciente? Porque antes de eu começar um tratamento dizendo que realmente ele está com depressão, eu preciso entender o funcionamento daquele corpo. Como está a ferritina dele, os hemogramas, vitamina D, vitamina B12, horas de sono, se toma água, como se alimenta, como é a rotina da casa, a gente chama isso de anamnese. Só que eu gosto também de saber dos exames. Então, eu sempre me comunico com os clínicos perguntando como estão os exames laboratoriais. Tá tudo ok? Então, vamos começar a desmembrar, a montar esse quebra-cabeça. É preciso fazer uma análise do todo. Sim, não dá para se basear de o fulano tá deprimido, porque muitas vezes não é sobre o que o paciente fala. É uma coisa que eu sempre digo, tu tá aqui porque tu queres? Ou tu veio encaminhado por alguém? Ou a família percebeu e te trouxe? Porque é legal quando a família se envolve e diz, olha, eu tô te percebendo diferente e eu gostaria que tu fosse na consulta. Só que o processo ele vai acontecer se a pessoa quiser. Se o paciente vai porque a família indicou, porque alguém mandou ir, a resposta é diferente ao tratamento? Ele só vai seguir ao tratamento se ele vincular contigo. No bom português, se ele for com a tua cara. Se houver esse vínculo, e se ele se sentir acolhido sem julgamento, o tratamento ele tem um grande sucesso. Um enorme sucesso. Mas a pessoa tem que querer. Se ela for lá por pressão, não funciona. Não, nada funciona na pressão, né?
só a panela. E mesmo assim, se passar do período... Dá errado. Que nem o exemplo da jarra elétrica. A jarra elétrica, ela é automática. E ela tem um limiar ali que tu tem que colocar de água, porque ela tem um sensor. Se tu colocar a água ali um pouquinho abaixo, aquele sensor daqui a pouco vai parar de funcionar. A pessoa ela pode não querer, mas precisar. E aí, como é que faz? Para ela ter essa percepção e o tratamento conseguir dar a melhora de vida que essa pessoa precisa. Tratamento terapêutico, conduta do profissional, paciente e família. Tem que andar juntinho os 4. Porque se um pezinho, é que nem uma cadeira, se um pezinho andar fora, desanda tudo. Porque a pessoa, quando ela vem indicada por alguém, muitas vezes ela vem muito resistente. E até porque, muitas vezes, a gente fica só pensando que eu tenho um problema com o pai, um problema com a mãe, um problema com o marido, e a pessoa já chega falando que todo mundo tem um problema. Aí, como ela está se colocando naquela situação? Porque tem uma questão de até que ponto esse desconforto está sendo seguro para mim. Porque o que vai me trazer se eu melhorar, vão ficar do meu lado, ou se eu melhorar, vai todo mundo seguir a sua vida? Então tem muitas questões por trás. Muitas vezes a pessoa ela está adoecida e ela quer melhorar, mas essas pessoas que estão à volta, será que quando ela melhorar vão seguir na volta dela? Então por isso é importante o processo terapêutico, sabe? Que a pessoa aprende a olhar para dentro dela e saber quem ela é. Muitas vezes a gente pergunta para o paciente, vou dar um exemplo, tá? Maria, quem é a Maria? Aí a Maria diz, eu sou a mãe do José, a esposa do João. Tá, mas quem é a Maria? Ela não sabe dizer quem ela é. Ela descreve os papéis que ela exerce. E aí é onde acontece a mágica. Porque dentro do processo terapêutico, a pessoa começa a olhar além do que o espelho vê. Ela aprende a olhar para dentro. E esse processo, eu digo, é transformador. É libertador. Libertador. O estresse do dia a dia, ele pode adoecer uma pessoa, mesmo sem essa pessoa ter tido um grande trauma? Então, nós vivemos desejando que as 24 horas do dia fosse 36, 72 horas. Porque nós temos muitas atribuições ao longo do dia, né? Só que tudo é como a gente aprende lá atrás a lidar com as pressões. Porque sim, vou dar o exemplo daqui, nós temos 35, 45 minutos. Nós precisamos respeitar esse tempo. Então, as pessoas não estão acostumadas a lidar com acordo sobre tempo. Tu tem hora para pegar na escola, tem hora para sair. No teu trabalho tem hora para pegar, tem hora para sair. Então, infelizmente, uma grande maioria das pessoas tem a dificuldade de lidar com os horários. Isso gera ansiedade. É muita cobrança ao longo do dia, é meta. Final do ano, as pessoas se veem na obrigação de ter de dar presente. E se a condição financeira naquele momento não tá legal? Vai ser medido o amor que um sente pelo outro baseado no presente? Tem criações que é assim. E não funciona assim. Não é sobre um valor real. É sobre o tempo que alguém dispõe para pensar na outra pessoa. Se sentou, escreveu um bilhetinho. Então, tudo isso termina influenciando na saúde mental. É dinheiro, é família, é emprego, é sonhos, É um conquistas. conjunto de coisas. É um conjunto. Vivian, vamos parar um pouquinho? Vamos. O Sala de Entrevistas de hoje está recebendo a psicóloga Vivian Lopes. A gente faz agora um rápido intervalo e depois nós vamos falar sobre os sinais de que a saúde mental não vai bem, os sinais de que o corpo dá de que tem algo errado. Fica por aí, a gente volta já. De volta com a Sala de Entrevistas, que hoje está recebendo a psicóloga Vivian Lopes, falando conosco sobre saúde mental. Vivian, a gente vive hoje uma cultura de produtividade extrema. Isso impacta diretamente na saúde mental? Sim, porque se eu não produzo tudo aquilo que foi esperado, me dá uma sensação de incapacidade. E isso gera estresse, infelizmente. Porque mexe com a autoestima, com a questão da validação que nós estávamos falando. E sim, a produtividade, nós precisamos respeitar as 8 horas de sono, né? De 6 a 10 horas, mais ou menos, de acordo com a idade,
Só que as pessoas hoje estão querendo dormir 3, 4 horas. E nós precisamos respeitar o nosso corpo, ele tem as necessidades fisiológicas, se alimentar, ir ao banheiro, dormir, fazer as higienes, e muitas vezes isso não é respeitado. As pessoas... A pessoa que não consegue dormir nesse período mínimo de 6, 8 horas, já mostra que tem algo em descompasso? Sim, vamos botar o sono de um vigilante mesmo, uma pessoa que dá o exemplo do vigilante, que é o exemplo próximo que eu tenho, que a minha mãe é vigilante, né? Não está trabalhando agora, mas é vigilante. Uma pessoa que trabalha na madrugada, por mais que ela durma durante o dia, o sono não vai ser igual, porque tem neurotransmissores que eles se reproduzem exatamente na madrugada. E aí, como vai ficar durante o dia a melatonina mesmo? Ela, se eu não me engano, o limiar de hora é 3, 4 horas da manhã, o horário que o organismo precisa estar descansado para reproduzir. E se tu tá acordado nesse horário? Teu organismo vai dar sinal que tem situações descompensadas. O próprio cortisol, que é um marcador de estresse muito bom. E, inclusive, se ele descompensa, por ele ser o marcador do estresse, também pode ser considerado um marcador inflamatório, porque se tu está estressado, teu corpo vai estar propenso a inflamar. E de que forma se diferencia um cansaço comum de um esgotamento emocional? O exemplo do sono. Se tu dorme e aquele sono não foi reparador, já é um sinal muito importante. Então precisa ficar atento. Vamos supor, uma unha quebradiça, uma queda de cabelo diferente, uma dor diferente no teu corpo, uma mudança na coloração da tua pele, uma inquietude, porque nós procuramos crer que nós somos sabedores do nosso funcionamento. Então, se tem alguma coisa que está diferente na gente, a gente precisa ter um tempo para se olhar. Para isso que a gente faz os preventivos. Então, até uma dica para as empresas: mantenham os preventivos dos colaboradores em dia. É importante. Importante. Faz diferença. Faz diferença. Muita gente não acredita, mas é possível, né, a pessoa adoecer mesmo tendo de tudo do ponto de vista material. Não tem nada a ver com dinheiro, porque se a gente for pensar assim, então, nós temos grandes escritores, grandes cantores com uma condição financeira invejável, vamos dizer assim, com depressão. O dinheiro, ele não é tudo. O dinheiro ajuda, mas muitas vezes, se tu tiver com uma questão de precisar de um transplante, o dinheiro ele não vai trazer aquele órgão, depende de ter alguém compatível contigo. O dinheiro não vai fazer um rim aparecer, um olho aparecer. Dinheiro não é tudo. No bloco anterior, a senhora já deu uma pincelada ali sobre redes sociais, né? Eu lhe pergunto, as redes sociais, elas mais ajudam ou mais atrapalham na saúde mental? Se a pessoa não tem um autodomínio, atrapalha. Porque eu digo, família de Facebook é todo mundo feliz, né? Propaganda de margarina, todo mundo feliz, alegre, ninguém tem uma mancha no rosto porque os Photoshop tá aí. Tá todo mundo perfeito e na realidade não é assim. Nós temos as nossas marcas ao longo da nossa vida. Nós, mulheres, na sua grande maioria, todas têm estria. Nós, mulheres, temos uma tendência maior a ter celulite. Os homens quase não se vê o homem, é muito raro. É quase inexistente tu achar um homem com uma celulite, com uma estria. Então faz parte do mundo feminino. E as mulheres, elas se comparam muito, infelizmente. Isso que eu ia lhe perguntar, essa questão de comparar a própria vida com a dos outros, é algo que é inevitável ou dá para aprender a lidar melhor com isso? O pessoal fala que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E na realidade não é assim, problema todo mundo tem. Não existe casamento perfeito, não existe o meu filho é perfeito. Não, todo mundo tem defeito, gente. Todo mundo passa por uma situação financeira. Não está escrito no sorriso de alguém se a pessoa está 100% feliz ou se ela está triste. Muitas vezes a gente sorri também porque a gente não vai ser mal educado com as pessoas. E nem tudo é problema do outro. Muitas situações somos nós que temos que resolver. Eu teve momentos mesmo, enquanto psicóloga, que acontecia situações e que eu ficava apavorada e eu pensava, o que cabe a mim? Bom, isso cabe a mim? Então isso eu faço. O que cabe a mim enquanto estudante, vamos dizer? Eu tenho que estudar e fazer minha prova. O professor me rodou. Não, eu fiz minha prova, fui eu que me rodei, não estudei o suficiente. Eu tenho uma questão judicial para resolver. O que cabe a mim? Procurar um advogado. Agora é com o advogado e a justiça, é esperar. Eu tenho que pagar uma conta. Vai adiantar eu me estressar? Não, eu tenho que esperar com as 48 horas para o boleto vencer e liberar o cartão de crédito de novo.
Só que as pessoas estão muito imediatistas. O Pix, até isso o Pix, que tem para ajudar, o Pix atrapalha. Porque tem um imediatismo que tu pagou, liberou. Só que ainda tem pessoas que ainda pagam com código de barra. E eu tô dando esses exemplos pontuais. Só que é sobre tudo. É sobre relacionamento. Tu não vê hoje as pessoas namorar, noivar, casar e casar. As pessoas antigamente namoravam, noivavam e casavam. Hoje as pessoas começam a namorar e quando tu viaja, estão um mês juntos já. Deu certo. Como assim? Nem se conheceram. É como tu vai comprar uma roupa na loja e a pessoa fala assim, tá lindo. Aí tu chega em casa, tu te olha melhor e diz, pô, mas não ficou, né? É aquele ato impulsivo daquele momento. Tá bonito. Não tô dizendo que as vendedoras são mentirosas, né? Mas eu tô falando pela questão do imediatismo. Ficou bonito, na hora tu olha, tu ficou. Claro que pode ter ficado bonito ao gosto daquela pessoa que olhou e achou bonito. E aí tu chegou em casa e olhou com o teu olhar, te deu conta, gente, não ficou. Na hora eu até achei, fiquei feliz com o elogio, mas aqui dentro de casa eu não tava. Então a internet tá trazendo um imediatismo muito grande para tudo. Pela facilidade que tu tem inclusive, de comprar pela internet, as coisas estão acontecendo muito rápido. Infelizmente o dia tem 24 horas. O mês tem em média 30 dias. O ano são 12. As pessoas estão pulando etapas. Infância, adolescência. Estão adultizando hoje as crianças. Vivian, sobre essa questão ainda das redes sociais, o que a psicologia diz dessa sensação de fracasso que muitas pessoas sentem ao olharem para a vida dos outros que têm, né, entre aspas, como perfeita? As pessoas precisam respeitar o seu tempo, né? Olhar para dentro de si. Procurarem saber o que eu gosto de perguntar assim, o que te dá brilho nos olhos? O que te dá brilho nos olhos? E as pessoas sabem? Elas não sabem, como eu disse no bloco anterior, muitas vezes elas não sabem dizer quem são, elas falam os papéis que exercem. O que te dá brilho no olho? O que te motiva a acordar de manhã? Porque a motivação não é eu te mandar um texto pronto ou um vídeo, uma música legal para te ficar escutando e repete que pega. Não, motivação é individual. Tu tem que ter a tua. Tu precisa olhar para dentro de ti. A gente pode dizer que as pessoas estão vivendo uma crise existencial? Vamos dizer assim, se hoje acontecesse um imprevisto, tu perder tua visão. No primeiro momento é um impacto doloroso, né? Mas por quê? Porque tu tá acostumado a te basear pelo que tu vê. Pelo tu olhar no espelho e achar que tu tem que ver o melhor, querer o melhor. E não é sobre o que tu vê, é sobre o que tá aqui dentro. Porque nós vamos envelhecer, o tempo vai passar, vai chegar um momento que tu não vai estar tão produtivo, vai chegar um momento que tu tem... Eu digo, a psicologia ela é muito importante. E não é... Por que eu digo que, infelizmente, ainda é visto como adoecimento? Porque tu vai tirar CNH, tu precisa de psicólogo. Tu vai fazer um recrutamento de seleção, precisa de psicólogo. O correto seria, tu vai te aposentar, vai procurar um psicólogo. Porque tu vai mudar o papel. Tu vai deixar de ser o Guilherme da TV, o Farol, para daqui a pouco ser o aposentado que está em casa curtindo as suas férias. Mas ainda existe muito preconceito quando o assunto é procurar um psicólogo? Existe bastante. A pandemia foi um marcador de águas. As pessoas começaram a olhar mais para dentro de si, mas ainda estamos muito distante do que deveria ser correto. Porque se eu tenho uma dor de barriga, eu vou no médico. Se eu tô com uma dor no coração, eu procuro um cardiologista. Tá, e se as minhas emoções são descompensadas, por que não procurar um psicólogo? É o que eu ia lhe perguntar agora. Por que tem essa resistência? E uma coisa que tem um psiquiatra da nossa cidade, que eu gosto bastante dele, e vou citar o nome dele, o Dr. Humberto, que ele diz, não é tudo sobre medicamento. O medicamento ele é necessário quando a tua bioquímica está em sofrimento e nós precisamos alinhar ela. Só que muitas vezes é tu aprender a olhar para dentro de ti e tu aprendendo a olhar para ti, tu vai começar a colocar limite, vai começar a dizer não, a colocar para as pessoas, olha, o meu tempo é até tal hora. Se tu, vou dar um exemplo meu, no meu WhatsApp de trabalho, eu tenho um acordo de tempo ali. Eu digo, eu atendo segunda, terça e quinta à tarde, da 1h30 às 5h30. Então, se tu me chamar diferente desse horário programado, vai chegar uma mensagem automática para ti. E ali diz, se é urgente, pode me ligar. Eu estou te dando liberdade para me ligar em caso de urgência. Se é uma emergência, eu te direciono para os lugares de saúde mental que vão te atender de imediato. Isso é um acordo de tempo. As pessoas não sabem colocar limite muitas vezes. Mas o preconceito, Vivi, o preconceito
para procurar um psicólogo, um psiquiatra, procurar quem cuida da saúde mental? Por que ele ainda é tão presente? No Novembro Azul, eu ainda citei sobre isso, de a barreira e a resistência que os homens também têm de procurar atendimento. Então, tu imagina, se cuidar da saúde física, os homens também têm essa dificuldade, imagina a saúde mental. Porque as pessoas, como eu citei, citam a saúde mental como doença mental, como se fosse loucura. E eu pergunto, gente, o que é loucura? Muitas vezes as pessoas ficam assim, mas psicólogo é coisa para louco. Eu digo, tá, mas o que é loucura? E as pessoas ficam paradas olhando, não sabem te responder, por quê? Porque elas trazem muitos estigmas, muita cultura, muita teoria, muito mito. Como não vamos cuidar do cérebro? Se nós temos um acidente e ocorre uma morte encefálica, pode os outros órgãos estarem funcionando naquele momento. O cérebro parou, para o resto todo. Vai dar poucas horas para cada órgão parar, porque cada um tem o seu tempo para parar. Mas se o cérebro parou, não adianta o coração tá bom. As pessoas têm o entendimento que para buscar a terapia tem que estar em crise. Nós somos uma Ferrari maravilhosa. E este é o motor. Se o motor não estiver bem cuidado, o resto complica. Precisamos olhar sem preconceito para a saúde mental. Até como um trabalho preventivo. Sim, mas o correto deveria ser preventivo, porque é autoconhecimento. Porque se tu conhece, a terapia ela te ensina ferramentas que tu aprende a te conhecer e a colocar limite também em tudo à tua volta. Por exemplo, para quem nunca fez terapia, para quem tem medo, tem resistência, como é que funciona a terapia? Então, no primeiro momento, nós realizamos a anamnese, onde a gente coleta todas as informações se parto normal, cesárea, se andou, se gatinhou, a gente coleta todas as informações base para o processo terapêutico. E vai ter um segundo momento que nós vamos coletar informações mais pessoais. Muitas vezes a pessoa ela começa a falar e diz, nossa, eu nem lembrava disso. Então, muitas vezes ela tem, por um mecanismo de defesa, ela termina escondendo muitos sentimentos dela, muitas vivências, e aquilo terminou gerando um trauma. Muitas vezes ela nem sabe que ela tinha um trauma daquilo. Porque durante o processo terapêutico, que a gente chama associação livre, a pessoa começa a falar, e daqui a pouco vem memórias que ela diz, nossa, eu nem lembrava disso. Então é muito libertador. Eu digo, é realmente como se tivesse uma câmera lá dentro de ti e começa a aflorar aquilo tudo. É lindo, o processo terapêutico é lindo. E existe um tempo, assim, Vivian, para a pessoa começar a sentir esses resultados? Cada caso é um caso, né? São muitas demandas. O processo da psicoterapia, ela se dá entre 6 a 10 sessões. E o tratamento depende de cada um. As sessões geralmente 1, 2 vezes por semana? Depende do caso. Geralmente é 1 vez por semana, determinados casos 2 vezes por semana dentro do processo da psicoterapia. Quando tem avaliações, modifica um pouco, porque daí é de acordo com o combinado do tipo de avaliação, mas tem processos terapêuticos que a pessoa vai ficar não é para uma vida toda, porque eu digo, a terapia não é bengala. Eu gosto, a minha logo no caso é a borboleta, que eu digo, o processo terapêutico ele passa por um processo doloroso, que nem a borboleta, mas quando se libera, voa. E quem é que determina? O psicólogo que diz para o paciente, olha, a partir de hoje tu não precisa mais. A anamnese, ela vai te direcionar o processo do tratamento. E é feito um acordo, é um contrato que é feito e é dito, olha, o teu processo terapêutico vai ter de tantas sessões, se necessário se estender, vamos juntas negociando sobre isso, porque tem a questão da devolutiva da avaliação, olha, vou te dar uma devolutiva, o tratamento tem mais tanto período, e é tudo decidido junto. Quem não tem condições financeiras, onde é que busca ajuda? Nós temos os CAPs, tem o 188, que é aquele alívio imediato, né, que é 24 horas por dia, e nós temos muitos psicólogos locais que atendem no 188. No CVV? Sim, nós temos vários colegas daqui que a gente faz as capacitações, né, de tanto e tanto tempo é feito um chamamento de quem quer ser voluntário. Então nós temos uma rede muito grande, inclusive de psicólogos aqui de Rio Grande. O CVV é o Centro de Valorização à Vida, né, que atua de forma gratuita 24 horas por dia. A pessoa que está com algum problema, está sentindo algum incômodo emocional, liga para lá e conversa com esses psicólogos. Sim, eles vão direcionar. Se eles perceberem que tu está com uma situação muito extrema,
eles também te direcionam para te procurar um posto de saúde mais próximo. Os postos de estratégia da família, todos são completamente capacitados para acolher e encaminhar para os CAPs, se necessário. Digo, é uma pena que os CAPs não funcionem 24 horas. Digo, nós temos tantos profissionais maravilhosos na cidade. Eu sei que é um custo, né, para o nosso município para gerir e manter 24 horas de funcionamento, mas seria muito interessante, porque nós temos pessoas que trabalham à noite. Vivian, nosso tempo está se esgotando, mas antes da gente encerrar, que conselho simples, a senhora daria para quem está se sentindo sobrecarregado agora, nesse momento? Ai, fale. Fale. Não está conseguindo falar? Escreve. Pega o celular, escreve ali se o teu meio de comunicação hoje é o celular, pega o celular e escreve para um amigo, bota no grupo da família, gente, está acontecendo alguma coisa diferente comigo, quem me conhece sabe como eu sou, feito que fosse um diário, sabe? Ou não tem o celular, escreve no caderninho, bota tudo que está sentindo ali e depois vai ler. Com certeza a pessoa vai fazer um comparativo e vai dizer, nossa, realmente eu estou... Porque a pessoa muitas vezes ela fica resistente e ela diz, nossa, eu não estou legal. Não, mas vou esperar, amanhã vai passar e amanhã eu vejo. Não. Se sentiu alguma coisa diferente, pede ajuda. Às vezes a ajuda não vem, e quase em totalidade das vezes, não vem de quem tu espera. Mas tu pode ter certeza que vai estar ali quem tiver que estar. Ou um amigo, um vizinho. Não é abrir o coração no Facebook e nas mídias sociais. Aí não resolve. Mas procurar alguém, e com certeza a pessoa vai te dizer, olha, o meu limite é até aqui. Vamos no médico? Então, uma coisa que eu sempre digo, precisa constância. Tu acolhe a pessoa que tu percebeu que está sofrendo e tu diz para ela, olha, eu vou contigo. Não, eu não posso ir, mas eu vou conseguir alguém que vá. Vai no médico, procura atendimento. O médico possivelmente vai fazer exames. Se perceber que os exames estão normais ou que mesmo os exames estão descompensados, pode ter alguma situação emocional mais aflorada, mas procure ajuda. E para quem pensa que tudo isso é frescura, que saúde mental não é prioridade, o que a senhora fala? Então, tem que vir um dia passar 10 minutinhos sentado ali no CAPS. Eu digo assim, a pessoa que acha que tudo é frescura deveria de ficar 5 minutinhos sentado ali na frente da praça, na frente da igreja de São Pedro, já é um lugar bem básico. Senta ali e olha para as pessoas vindo. Olhe sem julgamento, para ver a maneira como as pessoas vêm caminhando cabisbaixo, com os ombrinhos arqueados, muitas vezes olhando para o nada, ou simplesmente senta num banquinho e escuta o que estão conversando ao lado. Aí, com certeza, essa pessoa ela vai entender que tem muita gente sofrendo sozinha. Vivian, nosso tempo se esgotou. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Qualquer coisa que precisar, estou sempre junto. Maravilha. E assim encerramos mais um Sala de Entrevistas. A nossa convidada de hoje foi a psicóloga Vivian Lopes, falando conosco sobre saúde mental. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até o próximo programa. Obrigada.